Este programa é livre para todos os públicos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Saúdo a todos os irmãos e amigos nesse momento que assistem o programa Fé e Esperança da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro. Que bom que você está conosco nesse momento. Vamos orar e após a oração, Deus tem uma palavra ao teu coração. Deus amado, Deus querido, nesse momento estamos aqui, ó Deus, com o propósito de levar a tua palavra, a tua mensagem às famílias e aos corações. Que nessa hora, enquanto as pessoas estarão ouvindo, meditando e assistindo, que todos os corações sejam tocados pelo teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que oramos, cremos e pedimos. Amém. Nesse momento, eu quero convidar você para estar lendo comigo no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. A mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje, para esse momento, tem por tema o caráter de Jesus. Como que era o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus e o comportamento de Jesus? É sobre esse tema que estaremos falando agora em poucos minutos e eu quero convidar você a meditar. Em Mateus, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nesse texto, nós encontramos uma palavra de Jesus para o nosso coração. E a palavra que Jesus diz para nós nessa hora é quando ele apresenta o seu caráter. É quando ele apresenta o seu perfil espiritual. Quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Observamos nessa passagem bíblica que o caráter de Jesus, primeiramente, era marcado pela mansidão e humildade. E o que seria mansidão? Mansidão significa ser bobo, significa se deixar passar para trás, significa se deixar enganar de forma alguma. A mansidão é exatamente você não se deixar dominar pelas circunstâncias. É você ter a firmeza de raciocínio, a firmeza de caráter, e é você não se deixar perder a direção em meio à turbulência, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. A mansidão significa, resumindo, é você não deixar que o seu temperamento, que a sua personalidade, que o seu sistema nervoso seja dominado pelas circunstâncias. Porque hoje, de repente, o vento está favorável a você, mas amanhã o vento pode estar contrário a você. Por isso, Jesus deixa bem claro para nós que ele era manso. E nessa mansidão de Jesus, a gente aprende muita coisa com ele. Jesus, ele aprendeu a desprezar a afronta. Não existiu e não vai existir ninguém nesse mundo que aguente suportar as afrontas que Jesus suportou. Ele é o nosso modelo de mansidão. Observa que Jesus, em nenhum momento, quando era insultado, afrontado, violentado, rejeitado, em nenhum momento ele perdeu a sua brandura, ele perdeu a sua mansidão. E eu quero convidar você nesse momento que me ouve a buscar a ter o caráter de Jesus na sua vida. O caráter de Jesus é marcado pela mansidão. Então seja manso. Não deixa que os problemas da vida venham desestruturar a sua fé. Venham desestruturar a sua comunhão com Deus. Não deixa que as circunstâncias venham destruir o seu temperamento. De forma alguma, permaneça manso, tranquilo e agindo corretamente, porque Deus, ele vai te abençoar. Observamos que o caráter de Jesus era marcado pela mansidão e também pela humildade. Jesus, ele tinha poder. Jesus, ele tinha autoridade, poder sobre demônios, autoridade sobre as enfermidades. Mas Jesus nunca se ufanou, nunca se orgulhou, nunca foi soberbo. Isso a gente observa que Jesus, embora tivesse poder e até fama, Jesus teve também.
Porque à medida que Jesus ensinava com autoridade, à medida que Jesus curava muitas pessoas, transformava a vida das pessoas, o nome de Jesus, a fama de Jesus, também corria por muitas cidades e por muitos lugarejos. Mas Jesus, ele nunca esteve preocupado com a fama. Ele nunca esteve preocupado com, vamos usar a nossa linguagem nos tempos de agora, com o Ibope, com a pesquisa de opinião. Jesus nunca esteve preocupado com isso. A gente observa que ele era humilde, ele não procurava se engrandecer sobre as pessoas. Observa que o caráter dele refletia a humildade. Eu pergunto a você nesse momento, você tem sido humilde? De repente, um dia você foi pobre, passou por miséria, passou por momentos difíceis, alguns anos atrás, alguns meses atrás, você teve em situação de crise financeira muito grande, mas Deus te abençoou, hoje você venceu a crise financeira, e como é que está o seu coração? Será que hoje você se orgulha por ter uma casa melhor do que muitas pessoas, por ter um carro melhor, por ter uma saúde melhor, por ter uma profissão melhor, ou por ter um rendimento, uma receita melhor do que muitos de sua família? Será que você se considera uma pessoa de primeira grandeza, menosprezando as demais pessoas? Jesus não. Jesus, ele sabia conversar com rico, sabia se alimentar com ricos, sabia visitar a casa de ricos, mas também Jesus sabia sentar numa relva, numa grama e comer com a multidão que não tinha o que comer. Então nós aprendemos com Jesus a respeito da humildade. À medida que você pode estar comendo em palacetes, comendo a melhor comida, que também tenhamos a humildade de repartir o pão com aqueles que têm menos que nós. Isso é humildade. Jesus, ele amava as pessoas ricas, mas Jesus também amava as pessoas pobres. Jesus amava as pessoas pobres e Jesus também amava as pessoas ricas. Isso mostra a grande marca que Jesus tinha em sua vida, que é a marca da humildade. Jesus sabia conversar com pessoas cultas e com pessoas inteligentes, com pessoas com formações religiosas e até acadêmicas da época, como fariseus, saduceus, os principais da sinagoga, mas Jesus também sabia conversar com pescador. Jesus também sabia conversar com lavrador. Jesus também sabia conversar com uma dona de casa, com uma dona do lar. Isso significa o que para nós? Isso significa que Jesus, ele tinha humildade. Ele sabia se relacionar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de gente, com todas as classes de pessoas. Isso mostra para nós a humildade. Que possamos nessa hora ter humildade, mesmo que Deus coloque você em posição de honra, em posição de prestígio, mas mantenha-se humilde. O que é humildade, pastor? Primeiro, humildade é você observar aquilo que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade considere o próximo superior a si mesmo. Então nunca queira se exaltar sobre as pessoas, se considerar melhor que as pessoas. Você pode ter uma formação melhor do que as outras pessoas. Você pode ter oportunidades melhores que as outras pessoas, mas não use isso para diminuir alguém. Não use isso para se exaltar, mas use o teu talento, o teu dinheiro, a oportunidade que Deus colocou na sua mão, use tudo isso para glorificar o nome do nosso Deus. Jesus, ele tinha todos os motivos do mundo para se exaltar, mas ele não se exaltou. Ele deixou que Deus Pai o exaltasse. Eu convido você nesse momento a deixar que Deus exalte você. Não se preocupe em se exaltar, em aparecer, em querer ser melhor que alguém. Eu vou dar a volta por cima e vou mostrar para todo mundo que você não tem que mostrar nada. Se esforce, se dedique e deixa que Deus coloque você na posição que Ele quer que você esteja. Segundo lugar, observamos na palavra de Deus que o caráter de Jesus era marcado pela paciência. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, olha o que Paulo disse a respeito de Jesus. Ora,
o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. O caráter de Jesus também era marcado pela paciência. A paciência significa você não se deixar levar pelo nervosismo, pelo desespero, pelos problemas que surgem. Paciência significa perseverança. Pastor, estou passando por doenças, por crises, por tratamentos, por momentos difíceis. Tenha perseverança. Aguarde, continue caminhando. Não se entregue aos problemas, mas continue perseverando. Eu vou vencer o meu tratamento. Eu vou vencer essa tribulação de família. Eu vou vencer esse problema espiritual. Isso é perseverança, paciência. Aprenda a esperar com paciência. O salmista diz no Salmo 40, conhecido: esperei com paciência no Senhor. Então espere com paciência em Deus. Não, mas eu não estou aguentando mais esta situação, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, Olha, tenha paciência. Seria tão bom, em parte, se tudo acontecesse na hora que quiséssemos. Em parte seria bom, mas também em parte seria um problema se nós quiséssemos que tudo fosse feito na hora que quiséssemos. Seria bom porque você teria tudo à sua disposição em todos os momentos que você quisesse, mas a gente não queria desenvolver algo chamado paciência e maturidade. O que é a maturidade? A maturidade é exatamente isso. A maturidade nos faz perseverar. A maturidade nos permite continuar caminhando em meio ao sofrimento. A maturidade é você continuar trilhando o caminho do sofrimento sem desistir, sabendo que Deus nos ajudará a vencer os problemas. Então tenha paciência na educação de filhos, tenha paciência no casamento. Pastor, não estou aguentando a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, a minha sogra, o meu sogro, o meu genro, a minha nora, o meu vizinho. Tenha paciência. Nem todo mundo muda na hora que desejamos. Seria tão bom se as pessoas mudassem só com um aperto de botão, um controle remoto. Eu vou apertar um botão aqui, eu vou mudar minha esposa. Seria muito fácil. Mas quem sabe a mudança da tua esposa não está condicionada à mudança do teu coração. Quem sabe a mudança do teu marido não está condicionada à mudança do teu coração. Seja paciente. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família facilmente. Seja paciente. Eu lembro, há uns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ver alguns motivos por que é que algumas pessoas se separavam. E se você observar, querido, as grandes separações ou as separações conjugais, se você pesquisar, se você tratar, se você averiguar, você vai ver que os casamentos não se acabam por coisas grandes. Porque houve adultério, porque houve violência. Não. Os casamentos que vão se acabando nesses últimos tempos, eles não vão se acabando por grandes ou graves coisas que vão acontecendo dentro do casamento. Não. É de repente aquela esposa que não aguenta que o marido aperte a pasta de dente no meio, aquilo já irrita, já leva a falar o que não deve. São coisinhas, né? De repente, a forma como o marido joga a peça íntima no chão e deixa ela largada, aquilo também já vai irritando a esposa. Se você observar bem, são coisas pequenas. Ou de repente o marido que é apaixonado pelo carro e a esposa, quando entra no carro e os filhos dão aquela pancada na porta, aquilo ali já é um motivo para o marido falar o que não deve. Por que você fez isso com o meu carro? Não é você que paga a fechadura, não é você que paga a borracha, não é você que pagou esse carro. E a partir dali as coisas vão se destruindo. Então, os casamentos e as famílias vão se acabando por coisas pequenas. Não são por coisas graves que vão acontecendo, não. A maioria dos casamentos e das famílias se destroem por coisas pequenas. E justamente essas coisas pequenas, elas não são superadas porque pelas pessoas não terem paciência. O que é paciência? Você falar na hora certa e da forma certa.
A paciência, ela provém da sabedoria que vem de Deus. E por último, assim encerrando aquilo que Deus tem colocado em meu coração para o teu coração, o caráter de Jesus também era marcado pela ausência do espírito de vingança. A Bíblia fala para nós em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51, diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E para que Jesus chegasse em Jerusalém, era necessário que ele passasse por uma aldeia de samaritanos. E quando os samaritanos viram que Jesus e os discípulos passariam por aquela aldeia em direção a Jerusalém, a Bíblia mostra para nós que os samaritanos rejeitaram a Jesus. Naquele exato momento, em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 51, encontramos isso. Os discípulos Tiago e João ficaram revoltados porque os samaritanos não queriam que Jesus e os discípulos atravessassem por aquela aldeia samaritana. E nesse exato momento, Tiago e João logo expressaram uma indignação e falaram para Jesus assim: Jesus, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu para destruir essa gente, para destruir os samaritanos? E Jesus disse uma palavra muito forte: vocês não sabem de que espírito vocês são. O que Jesus estava querendo dizer para nós nesse versículo 55? Olha, não é isso que eu estou ensinando a vocês. Eu não vim trazer espírito de guerra, de confusão, de destruição. Eu não vim destruir pessoas. E é aí que Jesus fala também no versículo 56 assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Esse texto traz grandes lições para nós a respeito do caráter de Jesus. O caráter de Jesus, ele era marcado pela ausência do espírito de vingança. Jesus tinha poder naquele exato momento ali para destruir, poder espiritual para destruir aquelas pessoas. Mas ele não fez isso não. Você consegue entender que Jesus poderia se vingar delas? Ah, não, vocês não querem me deixar atravessar essa aldeia? Então eu vou matar vocês, eu vou destruir vocês. Era o desejo, talvez pelo fruto de um temperamento enérgico, agitado e imaturo dos discípulos, Tiago e João, ainda estavam carnais, ainda não tinham sido transformados totalmente pelo Espírito de Deus. Não vão fazer descer fogo do céu como Elias fez e matou. Aí, gente, a gente observa Jesus falando: eu não vim destruir a alma dos homens, mas eu vim salvá-las. E isso mostra para nós, gente, não vamos deixar entrar em nosso coração o espírito de vingança, de querer destruir as pessoas. Eu quero encerrar essa palavra dizendo aquilo que Jesus fez, já que não podia passar por aquela aldeia, embora tivesse recebendo naquele momento uma afronta, um desprezo e uma rejeição. Mas tem uma frase que nos leva a meditar nesse momento. Jesus disse: e foram para outra aldeia. Isso me ensina você nesse momento que a gente não precisa destruir as pessoas. Chega uma hora que Deus nos orienta, sabe a fazer o quê? Vamos para outra aldeia. Se nessa aldeia estamos sendo rejeitados, desprezados, aviltados, eu não vou matar vocês. Eu não vou destruir vocês, embora tenha poder, mas não vou fazer isso. Eu prefiro ir para outra aldeia do que ficar aqui e destruir vocês. Isso mostra que chega uma hora que a gente tem que mudar de direção. Não, mas eu vou ficar aqui, eu vou destruir, eu vou acabar com todo mundo que... Não, muda de direção. Siga um propósito maior. Jesus tinha um propósito maior naquele momento. Era o propósito de ir a Jerusalém adorar a Deus. De ir a Jerusalém cultuar o Senhor. E a gente sempre tem um propósito maior. Eu não vou te destruir, sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Eu quero ir para Jerusalém celestial. Eu não vou perder minha salvação por causa dessa provocação, por causa dessa rejeição. Não vou fazer isso. Eu vou para outro lugar. Eu vou mudar de direção. Porque eu vou permanecer no meu propósito, que é ir para Jerusalém.
E de repente tem muita gente perdendo a salvação ou saindo do caminho da salvação por causa de alguém que provoca. Pastor, meu vizinho está me provocando, meu colega está me provocando, eu vou bater nele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou cair no braço, eu vou rolar no braço com ele. Não faz isso. Vai para outra aldeia, muda de direção, mas não perca a tua comunhão e a tua paz com Deus. Jesus, ele não perdia o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Não perca o propósito que Deus estabeleceu no teu coração. Jesus não lutava contra as pessoas no sentido de vingança. Jesus não tinha vingança. Ele amava a alma dos homens. Ele amava os homens e o propósito dele era salvar os homens. Então eu quero convidar você nesse momento a pensar e a entender que Jesus era muito forte em sua personalidade. E ele não se deixava dominar pelo espírito de vingança. Ele não queria destruir ninguém. Nós precisamos aprender com Jesus nessa hora. Aprender a ter um espírito perdoador. Vou refletir de novo e vou repetir. Precisamos ter um espírito perdoador. Quando nós não perdoamos, somos nós que sofremos, somos nós que morremos. Por isso eu convido você nesse momento a imitar a Cristo, a abraçar o caráter de Jesus e a viver como Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração nesse momento e eu quero convidar você a mudar de vida. Mude de vida. Seja transformado nessa hora pelo poder do Espírito de Deus. Comece a partir desse momento a andar como Jesus andou, a pensar como Jesus pensou e a obedecer os ensinamentos ministrados pelo Senhor Jesus. Me deixe orar por você. Vamos juntos, você e eu, vamos juntos imitar o caráter de Jesus, absorver esse caráter de Jesus em nossas vidas. Pai eterno, em nome de Jesus, quando agora entregamos a mensagem que o Senhor tem colocado em nosso coração, nos ajude, Senhor, a abraçar, a tomar posse, a absorver o teu caráter, meu Pai. Nos ajude, Deus, a ser manso, humilde, nos ajude a ter paciência e nos ajude também a não ter espírito de vingança, mas que haja em nós um coração perdoador. Restaure, meu Deus, cada casamento, cada filho, cada mãe, cada pai, cada família. Restaura cada coração que nos ouve nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Transforma os temperamentos, transforma a personalidade, transforma o caráter, que nós não venhamos ter um caráter carnal, um caráter pecaminoso, mas que possamos ter um caráter transformado por Cristo, um caráter totalmente transformado por Cristo. Nos ajude a ter um caráter à semelhança do de Cristo. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nessa hora abençoar cada pessoa que assiste essa programação e que juntos, meu Deus, possamos aprender a obedecer e a seguir o caráter do Senhor Jesus. E é no nome de Jesus que oramos e abençoamos a todos aqueles que nos assistem. Que Deus te abençoe. Até na próxima programação, em nome de Jesus. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Babilônia não habita no
máscara